Olá, queridos e amados irmãos, nós vamos meditar neste tema. Não se turbe o vosso coração. Vou fazer a leitura em João capítulo 14, a partir do verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. A confiança em Deus nos faz descansar, ao mesmo tempo que fortalece nossa esperança. Nós vamos para o céu. Tem muitas moradas. Por isso ele disse: não se turbe o vosso coração. É interessante que esta expressão ela se repete também no versículo 27 do mesmo capítulo, quando ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Turbar aqui significa agitar, sacudir, algo que é movimentado de um lado para outro, aquilo que causa uma comoção interna, aquilo que tira a paz da mente. João capítulo 14, a parte inicial deste capítulo tem sido usada com muita eficácia para consolar os desanimados, os aflitos, os que perderam entes queridos. Tem sido uma bênção, um consolo para todos nós. Voltando aqui à situação, o contexto, não é de se admirar que os apóstolos estivessem perturbados. Havia muitas coisas que podiam abalar o coração naquele momento. Naquela mesma noite, eles se tornariam testemunhas de uma agonia e angústia tão grande de alma, que faria tremer e desanimar até o coração mais corajoso. O momento é de apreensão, angústia, incertezas. Acontecimentos sombrios estavam diante deles. Tudo é terrível em torno deles. E em si mesmos não podiam encontrar apoio. Tudo o que é visível em torno deles é somente arrasador. No contexto de capítulo 13 de João, o nosso Salvador tinha dito que o traidor estava no meio deles. No versículo 21 do capítulo 13. Talvez o golpe mais doloroso tenha sido a descoberta de que Jesus estava prestes a deixá-los. Em capítulo 13, o versículo 33, ele disse assim: para onde eu vou, não podeis vós ir. Ele tinha avisado de que Pedro o negaria 3 vezes. Justamente Pedro, que começava a se sentir como um herói. Porque ele disse: todos, menos eu, vou te abandonar, vou te trair. A mensagem não apenas surpreendeu Pedro, como também deixou os outros apóstolos estarrecidos. Afinal, se um homem valente como Pedro negaria o Senhor 3 vezes, que esperança haveria para o resto dos discípulos? Deste modo, a realidade dos discípulos se ia desintegrando rapidamente. Eles estavam afundando cada vez mais no desespero. Diferentemente das outras vezes em que o Senhor, aliás, em que eles se viram envolvidos em dificuldades graves, desta vez o nosso Salvador não operou nenhuma maravilha para livrá-los. Foi nesse contexto que o Senhor lhes deu uma mensagem para acalmar o coração perturbado. Jesus cita imediatamente o único meio para superar aquela aflição. Ele diz: credes em Deus, crede também em mim. A fé em Deus Pai é ao mesmo tempo
fé no Filho de Deus. Fé no Filho de Deus é ao mesmo tempo fé em Deus Pai. Durante aproximadamente 3 anos, eles estiveram ouvindo a palavra de Jesus, viram seus feitos e, por fim, viram sua vitória sobre a morte na sepultura de Lázaro. Nisso eles podem se assegurar com confiança, ainda que agora tudo pareça encaminhar-se para uma ruína total. Essa era a situação. Nosso Salvador nos ensina que a fé pode ser intensificada e que de fato é necessário que seja, porque uma fé superficial jamais conseguiria sucesso em um teste mais severo. E nesse momento só se podia fazer uma coisa: confiar em Deus somente. Há momentos quando temos que crer apesar de que não podemos comprovar o que cremos. Temos que aceitar o que não compreendemos. A fé começa somente no instante em que houver todas as razões para desistir dela. Nós precisamos confiar naquele que controla todos os acontecimentos. Dessa maneira, nós vamos atravessar a crise na qual nos sentimos incapazes de fazer qualquer coisa. Vamos confiar em Deus, vamos crer em Deus. E de que maneira o Senhor tranquilizou o coração perturbado dos discípulos? Deu promessa a eles, promessas maravilhosas, às quais deviam se apegar. Promessas das quais também nós podemos nos apropriar hoje. E desse modo desfrutar de um coração tranquilo. O Senhor conforta o coração dos discípulos, afirmando: na casa de meu Pai há muitas moradas. O Senhor os consola com o mistério da imortalidade e da vida eterna. Exibiu diante dos olhos deles um resplendente panorama fulgurante de glória. Jesus não lhes prometeu vitória terrena, honra e riquezas. Contudo, assegurou-lhes uma gloriosa morada. O Senhor os envolveu na vastidão dos lugares celestiais, onde reina a esperança, a habitação eterna das almas redimidas, um mundo puro, isento de pecado, da iniquidade, da violência e das corrupções, bem presente nesta esfera terrena. Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Naquele momento, eles não podiam seguir a Jesus. Uma longa vida de discipulado estava diante deles. Muitos trabalhos, árduas lutas e múltiplos sofrimentos. Apesar disso, no final da longa trajetória, encontra-se para eles. Aliás, eles podiam ir para casa. Encontra-se para eles essa casa do Pai. Em Filipenses capítulo 3, verso 20, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa cidadania nos céus está assegurada. E em função disso, podemos ser plenamente confiantes e considerar insignificantes os sofrimentos da atualidade em vista da glória vindoura. A certeza de um lar celestial no fim da estrada nos permite suportar com alegria os obstáculos e batalhas ao longo do caminho. Essa certeza deu ânimo ao próprio Cristo. Em Hebreus capítulo 12, o verso 2 diz: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Em Romanos capítulo 8, o verso 17, o apóstolo Paulo diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O Filho de Deus diz que o céu é a casa de meu Pai. É um lar para os filhos de Deus. Um lugar para todos os que creem, os salvos.
E cada um desses lugares será maravilhoso. Em João capítulo 14, no versículo 13, diz: E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus promete claramente que voltará para buscar seu povo. Alguns chegarão ao céu passando pelo vale da sombra da morte, mas outros, os que estiverem vivos por ocasião da sua vinda, vão ser transformados à semelhança dele, e assim podemos ir para o céu. Uma vez que o céu é a casa do Pai, é um lugar de amor, de alegria, é um lugar real, não é uma ilusão religiosa, nem é fruto de uma mentalidade doentia e fantasiosa, mas é um lugar onde Deus habita, onde Jesus está assentado à direita do Pai. É nesse lugar que se encontra o trono de Deus, sendo daí que o Senhor estende a sua soberania, faz conhecer o seu poder, a sua glória e a sua sabedoria. Não é um lugar, não é simbólico, não é um estado de espírito, é um lugar real. O Senhor não subiu para um mero estado de espírito ou para uma vaga esfera abstrata no universo, mas ele foi para um lugar real, de honra. Ele foi visto por Estevão, a mão direita de Deus Pai. Esse lugar é descrito como um reino, uma herança, uma pátria, uma cidade, um lar. O céu é um lugar real, um lugar de amor. É um lugar exclusivo. Nem todos vão para o céu, apenas os que creem em Jesus Cristo. É um lugar eterno. É um alto e santo lugar, onde se manifesta a paz, onde não pode entrar choro, tristeza ou dor. O céu é um lugar especial, preparado por Deus, que desfrutaremos após a morte ou o arrebatamento da igreja. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 diz: Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Em João capítulo 14, o verso 6, ele disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não se limita a ensinar o caminho ou a mostrar o caminho. Ele é o caminho. Ele disse: Eu sou o caminho. E quando disse que ninguém vem ao Pai senão por mim, elimina qualquer outro caminho proposto para chegar ao céu, como boas obras, cerimônias religiosas, ofertas vultosas, etc. Existe somente um caminho, Jesus Cristo. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Quanto mais do céu desejamos, menos da terra cobiçamos. Nos dias de hoje, se ouve com raridade mensagens que levam os crentes a contemplarem as maravilhas e realidade do céu. Vamos refletir, vamos almejar com ardor o céu que nos foi outorgado por Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso traz paz ao nosso coração. E assim nós podemos, pela graça de Deus, suportar as aflições. Vamos lembrar de 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4:17. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, pelo céu. Ó Deus, nos dá cada dia esta bendita esperança de um dia estarmos com o Senhor. Enquanto isso, Deus, temos uma missão aqui na terra. Nos ajuda, Deus. Nos fortalece. Abençoa, Deus, teu povo que hoje se encontra, Deus, nessa situação de aflição, de incerteza. Tenha compaixão de todos nós.
Eu peço, ó Deus, por nossas autoridades. Peço, ó Deus, também pelos médicos que estão, e a equipe, ó Deus, que está cuidando dos doentes nesse momento. Nos ajuda, ó Deus, a descansar e confiar no Senhor. Oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Até o próximo.